E aí, galerinha, Goblin Universitário aqui falando. Vamos lá. Estamos iniciando aqui agora uma lista de recursividade. Tá aí o nosso tema. É, Cara, recursividade é relativamente tranquilo. Assim, normalmente a gente usa duas coisas para trabalhar uma função recursiva. Um são os critérios de parada. E dois, a lei de formação da função. Então, às vezes pode ter mais de um critério de parada, mas está tudo bem. Eu mudei o cenário aqui, então pode estar aparecendo uns vultos estranhos aqui, uns corpos, sei lá. Que é isso aqui no lado direito? Direito. Ele tá pegando um monte de informação aqui, muito estranha. Acho que se eu vier mais pra cá, isso. Acho que vai ajudar um pouco. Mas eu ainda tô desaparecendo. Cara, eu tenho que melhorar as edições aí. Mas como a gente é raiz mesmo, a gente não liga pra isso. Bora lá. O nome é termos da sequência. É bem simples, ó. Ele manda aqui, imprime termos 8. O que eu tenho que printar? 8, 6, 4, 2, 0. Só ir tirando de 2 em 2. Só que eu tenho que fazer isso usando recursão. A mesma coisa quando eu tenho números ímpares aqui, ó. 11. Repare que um número ímpar, se você tirar de 2 em 2, ele não para em 0, né? Ele vai bater no 1, depois ele iria pro menos 1, né? Se você tirasse 2. Mas aqui ele quer que acabe em 0. Independente se é par ou ímpar. Beleza? Não é muito difícil, assim. Quando você pegar as manhas de como construir, é bem tranquilo. Então, eu tenho que criar uma função chamada def imprime termos. Chamada imprime termos. Então, def imprime termos. No lugar aqui do... Vou colocar n. Como que eu vou definir essa função? Lembra, a função ela é formada por duas coisas. A primeira, critério de parada. Eu aconselho você a escrever ela primeiro, critério de parada. E a segunda é a lei que ela funciona. Então vamos lá. Primeiro vamos escrever o critério de parada. Quando que essa função para? Ela para em dois casos. Ou quando o número é zero. Quando o número é zero, ela para. Ó. 2, 0. Ou então, quando o número que aparece é 1. Depois que aparece 1, aparece o 0 e ela para. Então são dois critérios de parada. Ou se você quiser, você pode pensar, quando o número for menor do que 1, pode ser um critério de parada. Mas vamos tratar assim, vamos tratar o caso do 0 e o caso do 1. Vamos lá. Se o n for igual a 0, o que eu vou fazer? Vou dar um print no n, que é 0, e vou retornar. Eu nem precisava escrever esse que vou retornar. Está tudo bem. Vamos lá. Caso ele não seja 0, então vou usar um else if. Else elif. É, se ele for 1, caso ele seja 1, o que eu vou ter que fazer? Eu vou mostrar o n, que no caso é 1. Depois eu vou mostrar o n-1, que é o 0. E vou retornar. Beleza. Os dois primeiros
casos já estão aí. São os casos principais. O caso do n igual a 0 e o caso do n igual a 1. Agora, qualquer outro caso, a gente vai usar como se fosse uma lei de formação. Que é o quê? Se ele não for nenhum dos dois, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar o n. E depois que mostrar o n, eu tenho que chamar a função de novo, só que com n menos 2. Então eu chamo a função, só que no lugar do n eu coloco n menos 2. E aí, o que vai acontecer? Ela vai chamar a função de novo. E vai chamar a função de novo. E vai chamar a função de novo. E assim vai seguindo. Vamos ver se essa função está funcionando? Vamos usar o imprime termos. Vou chamar ela aqui no final. Imprime termos 8. Vamos ver se ela vai rodar. 8, 6, 4, 2, 0. É o que veio aqui. 8, 6, 4, 2, 0. Repetindo, ele começa com 8. 8 é 0? Não. 8 é 1? Não. Então ele vai entrar nesse caso aqui. Ele vai mostrar o 8 e vai chamar a função, imprimir termos, só que para 6. E aí vai continuar. 6 é 0? Não. 6 é 1? Não. Então ele vai mostrar o 6 e vai chamar para 4. E assim vai seguindo. Beleza? Essa é uma função bem interessante. Que assim dá mais ou menos uma ideia do que acontece numa função recursiva. Só repetindo inicialmente aqui. Uma função recursiva tem duas coisas. Um critério de parada bem definido e uma lei. A lei é o quê? Desse caso aqui. Eu imprimo o n e chamo o n-1. Essa é a lei que rege essa função. Eu mostro o 8 e chamo a mesma função para o 6. Eu mostro o 6 e chamo a mesma função para o 4. Eu mostro o 4 e chamo a mesma função para o 2. Eu mostro o 2 e chamo a função para o 0. Aí quando eu chamo para o 0, aí o 0 é um critério de parada. Então ele mostra o 0 e para. Beleza? Mais ou menos isso aí que rola. Aqui eu acho que dava até para deixar sem. Quando eu mando return sem nada, quer dizer, sem return, ele entende que não tem retorno. Beleza? Bora botar essa função aqui no pré-check para ver se ela roda. Mas é bem interessante assim você entender como que funciona recursividade. Tem muito problema que a gente só resolve usando recursividade. E assim, quando você começa a entender como é que funciona, as coisas ficam um pouco mais tranquilas. Passou aqui. Vou mostrar para vocês rapidinho, em 2 minutos, como que a gente implementa um laço. Cara, tem como você montar um laço aqui. Eu vou até salvar isso aqui. Vou criar aqui um new file aqui. Como que eu escrevo um laço usando recursividade? Imagina que eu queira mostrar todos os números de 0 a 10. Então, como que eu faço uma função assim? Aqui eu vou chamar ela de laço n. Vou usar o n minúsculo. Eu gosto mais dele. N. Como que funciona um laço? O laço tem um critério de parada, que nesse caso eu vou usar esse n. Então, se o calma aí. Melhor, eu vou fazer uma contagem regressiva de 10 a 0. Ou de um número qualquer a 0.
Eu vou fazer regressiva porque é mais fácil. Então, como que eu faço se ela for regressiva? Primeiro eu verifico se o n é zero. Se ele for zero, eu vou mostrar o n e vou retornar. Caso contrário, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar n e vou chamar a função laço para n-1. Isso é uma maneira bem interessante de contar. Tudo usando... vou botar aqui extra. Tudo usando funções recursivas. Então, vou botar aqui a função laço para ela contar, por exemplo, de 100 até 0. Vamos ver se roda. Contou todos os números, ó. 100, 99, 98. Seguiu até chegar no 0. Ah, e se eu quiser... Ao contrário, se eu quiser... Crescente. Se eu quiser que ela seja crescente, como que eu faço? Cara, tem algumas maneiras aqui, mas eu não vou fazer muito porque pode demorar um pouco mais e aí pode embaralhar a cabeça de vocês. Mas é só para mostrar que dá para contar, beleza? Então tudo que você mexe com laço, com while, com while dá para fazer também, porque o while ele tem um critério de parada bem definido. O for também, que a gente usa para iterar em laços, dá para fazer coisas aqui no for. Então, galera, recursividade é uma coisa muito poderosa. É interessante vocês aprenderem, beleza? É isso aí. Já que já rodou aqui, né? Passou em todos os testes. Peço para vocês para se inscreverem no canal, deixarem um like. Siga a gente lá no Instagram, estamos postando um monte de meme agora de APC. E se você quiser contribuir financeiramente com projetos, segue aí o nosso Pix. Valeu, falou, tchau, tchau.